Meus irmãos, graça e paz do Senhor, uma boa noite a todos. Falar da alegria de estarmos aqui por meio dessa live, mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor no dia do Senhor. E eu queria convidar você e sua família a se juntar, a se unir, pegar a sua Bíblia e de uma forma reverente, aí na sua casa, junto conosco, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para darmos início ao nosso culto, orando, rogando a graça e a bênção do Senhor sobre nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e oremos em nome de Jesus. Pai querido, a nossa gratidão, Senhor, por este dia, o dia que fez o Senhor. A nossa gratidão porque mais um dia do Senhor estamos aqui reunidos para adorar o Teu nome. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração. Que o nosso louvor suba à Tua presença como um aroma suave, agradável a Ti. Rogamos, ó Deus, que o Senhor venha receber o nosso culto. Que tudo que venhamos fazer aqui seja para a glória do Teu nome, redunde em glória ao Teu nome. Ó Pai querido, nós Te pedimos que cada parte constitutiva desse culto seja, Senhor, dirigida por Ti, dirigida pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome. Que tudo que venhamos fazer, Senhor, o Teu nome venha a ser bendito. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Sabemos que através da Tua palavra lida, o Senhor fala conosco. Através das orações e dos louvores que serão entoados, o Teu nome será adorado. E nós falamos e direcionamos a Ti a nossa adoração. Recebe o nosso culto e a nossa adoração. É assim que nós Te oramos, já agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ao nosso culto, ao Senhor, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, para nós realizarmos a nossa primeira leitura bíblica, no Salmo 96. Salmo 96, nós iremos ler dos versículos de 1 a 13. Salmo 96 tem por título Tributo à Glória e à Majestade Divina. Abra sua Bíblia no Salmo 96, versículos de 1 a 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse salmo é rico para o nosso coração nesse dia de adoração, porque ele nos convida como famílias, no versículo 7, a tributar ao Senhor todo louvor, ó família dos povos. Estamos no mês da família e eu quero convidar a você a, nessa noite, louvar, tributar todo louvor, toda a glória ao Senhor.
O Salmo diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E nesse momento, nós iremos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor com nossos salmos e hino de 389. Louve ao Senhor junto conosco. Graças a Deus por esse louvor dos salmos e hinos. Nós queremos nesse momento continuar adorando, e um momento de chamada adoração. Eu quero dar a oportunidade aos filhos de Israel para nos conduzir em adoração nesse momento. Por isso, abra o seu coração, adore o Senhor, porque Ele está presente entre nós. O adore na beleza da sua santidade, porque só Ele é digno de todo louvor. Filhos de Israel. Nesse momento nós vamos dar continuidade, louvando, adorando ao nome do Senhor Jesus, declarando a maravilhosa graça dEle sobre a nossa vida. Louve junto conosco. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos declarar: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Só tu és digno, Deus, de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só tu és digno, Senhor Jesus, digno de todo louvor, digno de toda adoração, porque foste morto, Senhor, e com teu sangue compraste para ti todos que descendem de todo o povo, raça, tribo e nação. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque
Cantamos porque somos livres, cantamos porque dependemos totalmente de Ti, Senhor. Eu convido você aí na sua casa, onde você está, junto com sua família, a continuar adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor conosco. Vamos declarar que não há o que temer, porque Deus, Ele permanece no controle das nossas vidas. Amém? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia, Senhor. Não há o que temer, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia, Senhor Jesus. Grande é a tua fidelidade, Senhor.
E o teu reino, ó Pai, ele é sempre eterno, Senhor Jesus. Firmado em misericórdia, Senhor, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, Senhor Jesus. Queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
vozes declarando agora: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Graças a Deus. Como é bom podermos adorar a Deus, louvar o seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade. Só Ele é digno de todo louvor. E eu queria convidar você nesse momento agora a fazermos a nossa segunda leitura bíblica. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Livro de Deuteronômio 26, versículos dos 16 a 19. Vamos ver o que a palavra de Deus diz ao nosso coração. O título é Exortação à Obediência da Lei. Diz assim a Santa Escritura, Deuteronômio capítulo 26, 16 a 19. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizestes o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, o teu Deus, como tem dito. Amém e amém. Graças a Deus pela santa palavra do Senhor. Nós estamos diante da sua santa lei. Ele nos manda cumprir esses seus mandamentos, aguardarmos no nosso coração para praticarmos. E nesse momento muito especial, eu quero convidar a você a, junto conosco, fazer essa oração de contrição. E eu vou convidar nesse momento o presbítero Israel para fazer essa oração junto conosco. O presbítero Israel Lira. Amém? Graça e paz, igreja. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos sempre, Senhor, de estarmos aqui te adorando. Ó meu Deus, vem com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Entra no nosso espírito, Senhor, e faz as modificações que é necessário em nossas vidas, Senhor, para que nós estejamos seguindo a tua vontade, Senhor. Nos ensina, Senhor, coloca no nosso coração o desejo de ler a tua palavra, o desejo de te louvar a cada dia, de estar sempre falando contigo, Senhor. Nos concede, Senhor, intimidade contigo. Que o nosso crescimento no conhecimento, na graça de Jesus Cristo seja gradativo, contínuo, ocorra a cada dia, Senhor. Que esse desejo em crescer no conhecimento de Ti possa se expandir cada dia mais e mais em nossas vidas, Senhor. Vai sobre todos os irmãos que fazem parte dessa unidade do Teu reino, Senhor Deus. Desde a mais tenra criança àquele mais experimentado em idade, Senhor. Toque nossos corações, Pai. Planta a unidade que é própria de Ti, Senhor, no nosso meio. Que o Teu amor possa ser vivenciado, Senhor.
Ó Pai, te clamamos que esse período de afastamento, Senhor, de impossibilidade de estarmos todos juntos adorando a Ti, Senhor, que ele possa cessar brevemente, Senhor meu Deus. Que brevemente todos nós estejamos aqui como outrora fazíamos, Senhor, te adorando, te louvando. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Move o Teu Espírito Santo em nossos corações. É o que eu te clamo, é o que eu te agradeço em Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Deus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, graças a Deus por esse momento de oração, na presença do Senhor, momentos difíceis, de quarentena, de afastamento, mas Deus está nos dando a oportunidade de poder estarmos juntos, de coração, em espírito, adorando o Seu nome. Que Deus possa estar confortando todos os servos do Senhor nessa noite. Nós iremos para o momento do ofertório, e eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, fazermos a leitura do momento ofertório, em Levítico capítulo 27, Levítico 27, e nós iremos ler só um versículo, o versículo de número 30, Levítico 27 e 30, diz assim a Escritura: também todas as dízimas da terra, e a palavra dízima aqui está ligada à questão de 10ª parte, pode ser dízimo também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor, ou consagradas ao Senhor. Meus amados irmãos, como naturalmente o povo fazia no Antigo Testamento, eles davam o dízimos e as ofertas de tudo aquilo que eles tinham, a 10ª parte, era do Senhor separado, seja dos cereais, ou qualquer outra coisa que fosse produção do seu trabalho. E nesse momento agora, nós vamos ter a oportunidade de, no nosso coração, contribuir para com a obra de Deus. Você pode fazer isso através da conta da igreja, que vai aparecer aqui embaixo. Você pode depositar na conta da igreja, ou fazer uma transferência por meio de aplicativo. Mas você também pode procurar aqui a secretaria da igreja, no horário das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, e deixar a sua oferta e a sua contribuição com a secretária da igreja, ok? Que você possa fazer isso com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero convidar nesse momento, dar a oportunidade aos filhos de Israel, para louvar ao Senhor com mais um hino, nos conduzindo nesse momento do ofertório. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em
ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Graças a Deus por louvar ao Senhor, como é bom adorá-lo e ofertar a nossa vida ao Senhor. Tudo que temos, que somos, é do Senhor. Meus amados irmãos, nós iremos orar nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Uma oração de gratidão também pelo o seu amor, o seu perdão para conosco e pela oportunidade de poder ofertar para a sua obra. Nós queremos convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orarmos juntos agora. Pai querido, o nosso coração está grato porque não há Senhor igual o nosso Deus. Glórias e louvores seja dado ao teu nome. Nós queremos te bendizer, Senhor, de todo o nosso coração, porque só em ti nós encontramos o perdão, só em ti nós encontramos a graça salvadora. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar te adorando, te cultuando. Ó Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada família da tua igreja. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada membro e congregado dessa igreja. Fortifica-nos na tua graça,
faça com que possamos caminhar, Senhor, na Tua presença, que o Senhor encurte esse momento de distanciamento, nos faça novamente estarmos juntos para adorar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas recolhidos para a Tua obra. Abençoa os haveres do Teu povo, que o Senhor seja o provedor, o supridor das necessidades do Teu povo. Oh, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada família da Tua igreja, sobre cada filho Teu, sobre todos aqueles que estão necessitados, que o Senhor venha suprir as necessidades do órfão e da viúva e de todas as famílias da Tua igreja. Pai, nós Te agradecemos por esses recursos recolhidos. Abençoa os haveres do Teu povo, que esses recursos sejam administrados de forma fiel e para o bem da Tua igreja, para que haja manutenção para a Tua igreja e para a proclamação da Tua palavra e crescimento do Teu reino. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, em nossa mente, que nós possamos ser, Senhor, nutridos pela mesma. Ó Deus, que os nossos corações e as nossas mentes estejam cativos à Tua palavra, à mensagem que será pregada nesse momento. A Tua palavra diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Usa o Teu servo, dá-lhe graça na exposição da Tua palavra, que ele possa ser o instrumento usado por Ti para alimentar o nosso coração. Nós Te pedimos isso, Pai, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, irmãos, nos trará a exposição da palavra o presbítero Israel, e eu quero facultá-lo a oportunidade nesse momento, com toda a liberdade para pregar a palavra do Senhor. Graças a Paz, igreja. É sempre uma alegria poder estar aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus com toda a igreja. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora vamos para o versículo 25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Amém? O mês de maio é um mês muito especial. Muitas mulheres reservam esse mês para contraírem núpcias e se casarem, com o objetivo de constituir a sua família. A família é a instituição primordial, porque ela estrutura toda a igreja. Quando a família está bem, a igreja está bem. Quando a família não está bem, a igreja não vai bem. A família é a instituição criada por Deus, que nos nossos dias mais tem sido atacada, para que o modelo estabelecido na Bíblia seja desconstruído. Quando pensamos no primeiro versículo lido, versículo 22, mulheres, obedecei a vossos maridos. Atualmente, na maioria das igrejas evangélicas, enfrenta-se grande resistência a este versículo, porque no meio cristão está infiltrada as ideias feministas. E as irmãs cristãs, boa parte delas, já tem esse tipo de pensamento que é contrário aos princípios cristãos, internalizados em sua vida. O versículo 25 que diz: marido,
amai as vossas esposas. Ele é confrontado por homens que se dizem cristãos, mas que nos seus lares tratam suas esposas muitas vezes com rudeza, e alguns são verdadeiros déspotas. O versículo 1 do capítulo 6, que orienta que os filhos devem obedecer aos seus pais, ele evidencia que aquele pecado de desobediência lá no princípio no Éden, ele ainda é problema nos nossos dias. Ele causou a queda do homem no paraíso, e ele ainda causa a queda e a destruição de muitas famílias. Nós não precisamos, irmãos, de incentivo para que nós sejamos egoístas e para que nós pensemos no que é melhor para nós individualmente. Amar a esposa não é suficiente para ser um marido bíblico. É muito mais profundo que isto. Ele deve fazer isso da mesma forma que Cristo fez. Ou seja, ele tem que olhar para a sua esposa e ver que a felicidade dela é uma necessidade maior do que a sua própria existência. O nosso Deus é um Deus que se revela às pessoas durante todo o contexto bíblico, e Ele diz como Ele deseja que nós nos comportemos, e Ele faz promessas sobre como Ele agirá. E a Bíblia relata várias circunstâncias sobre o comportamento que Deus tem sobre o seu próprio ser. A Bíblia contém vários tratados a respeito de diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem. O nosso Deus é um Deus pactual, é um Deus que realizou alianças, Ele se comporta através dos seus concertos. O relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher também é um relacionamento pactual. Um acordo foi firmado entre um homem e uma mulher, ou seja, está posta uma aliança entre duas pessoas, dois seres que afirmam diante de todos que se amam. Quando nós olhamos para a sociedade atual, verificamos que ela aprendeu a amar as aparências e não o ser interior que existe em cada um de nós. Amar a pessoa é o mais importante. Amar é muito mais que se doar, irmãos. Amar é mais servir do que ser servido. É mais obedecer do que mandar. Quando nós pensamos no vocábulo amor no nosso idioma, ele é muito genérico, porque ele atende ao significado dessa expressão, mas em contextos diversos. Quando nós pensamos no texto bíblico, a palavra amor, ela se apresenta em 3 vocábulos: ágape, eros e filos. Quando eu penso sobre o amor ágape, nós podemos pensar no texto de 1 Coríntios 13. Ali está contido o amor ágape. É aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado e genuíno. Um amor que tudo suporta. O amor ágape é o amor de Deus. Esse amor, ele não esmorece, ele é constante, ele é permanente, ele não se extingue, ele não se acaba, ele é invencível, ele é capaz de amar o mais indigno dos homens. Esse é o amor de Deus. O amor eros. Geralmente essa expressão,
ela diz respeito à ideia de amor entre homem e mulher. Amor sensual, amor de apaixonados, amor sexual. Ela expressa o sentido passional dessa palavra. Mas o que seria o amor philos? Ele pode ser mais bem compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos. É o amor de relacionamento humano, a amizade, a empatia que eu tenho para com o meu semelhante. Quando a Bíblia nos prescreve a castidade fora do casamento e nos libera desta castidade dentro do casamento, não é porque ela é arcaica ou retrógrada ou ultrapassada, mas é porque esse tipo de amor, o amor philos, precisa estar amadurecido em nossas vidas. A nossa sociedade tem errado porque ela tem estabelecido relacionamentos amorosos baseado no amor eros. E o amor eros, ele é fútil, passageiro. Eu preciso desenvolver o amor pela pessoa. Então, o namoro, o noivado, é esse tempo de convivência que eu necessito para que esse tipo de amor amadureça no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha noiva. Porque se esse amor não estiver amadurecido, irmãos, quando nós estivermos nas dificuldades do casamento, no envelhecimento, no cotidiano, o amor eros, ele não será suficiente para manter o casamento. Tudo isso, irmãos, significa que a nossa teologia do amor de Cristo será determinante sobre o modo como uma esposa cristã deve ser amada. A maneira como o homem entende o amor pactual dirá ou determinará o modo como ele estabelece esse amor, esse relacionamento com a sua esposa. O modo como entende a coisa a ser imitada irá determinar o modo como ele a imita. Se sua teologia é bíblica, ou se o seu evangelho é real, é verdadeiro, então sua esposa será amada como Cristo amou a igreja. Se sua teologia tem algo não pactual, então a sua esposa, se de algum modo for amada, será amada sentimentalmente, não por muito tempo, ou só de vez em quando. Essa é uma das grandes dificuldades de quem não desenvolveu ou não entendeu verdadeiramente os princípios que Cristo deixou para o relacionamento de homem e mulher no matrimônio. Na igreja moderna, gostamos de pensar no casamento como uma convivência permanente entre dois indivíduos que têm certos privilégios sexuais. Provérbios 2:17, amados, diz assim: que deixa o guia da sua mocidade, ou seja, o homem se esquece dos princípios que lhe foram ensinados ainda na sua juventude, e se esquece da aliança do seu Deus, aquilo que ele aprendeu da Bíblia. Os adúlteros são aqueles que esqueceram a aliança com o seu Deus. O pacto de fidelidade firmado diante de seus parentes, diante de seus amigos, diante da igreja e diante de Deus principalmente, ele se esquece e quebra esse concerto que foi firmado. Em Malaquias 2:14, a palavra nos diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor repreende o
povo, os homens, porque eles estavam quebrando a promessa, o contrato, o concerto, o pacto firmado com a mulher da sua mocidade. Diante dessa situação, devemos nos lembrar que o Senhor nosso Deus nos comunicou atributos, ou seja, Ele partilhou conosco algumas das suas características. Dentre várias que existem, irmãos, nos prendamos ao amor. O amor, como atributo, é quando você se doa eternamente ao outro. Não tem como você revogar. É uma doação de si mesmo, consciente, livre e espontânea, em benefício do outro. Ser fiel ao cônjuge é uma decisão, não meramente uma capacidade que temos através das nossas emoções. As pessoas que não têm um embasamento nas Escrituras, elas pensam que o amor é meramente aquilo que nós sentimos. Não, o amor também é uma decisão minha. Eu decido amar aquela mulher, uma mulher decide amar aquele homem, e ele e ela preservam esta decisão e esse sentimento. É como a obediência. A obediência não é algo que eu sinto, é uma decisão que eu tomo. Eu sou obediente ao meu Deus, portanto, eu serei fiel à minha esposa. Há tantos pensares na nossa cultura, irmãos, que têm se intrometido nos casamentos e têm criado sérios problemas. Dois pensares da atualidade são o feminismo e o machismo. Ambas as abordagens, elas não possuem um espírito cristão, nem o feminismo, nem o machismo. Quando eu vejo alguma jovem cristã dizendo, eu sou feminista, eu tenho bem claro na minha mente que esta jovem, ela não conhece a profundidade da frase que ela está pronunciando. Se você se diz feminista, uma feminista raiz, você não será isso se não se assumir promíscuo e abortista. Quando pensamos no machismo, irmãos, o machismo não é um movimento. Não existem grupos de homens lutando pelo direito dos homens. Mas o machismo é um jargão que o movimento feminista usa para acusar um homem ou homens que vão de encontro às bandeiras, às defesas do movimento feminista. É bem verdade que quando um ato de um homem está em desacordo com as Escrituras, este ato é reprovável. E há muitos dentro da igreja, muitos homens que cometem atos reprováveis em relação à sua esposa. Portanto, homens, amem suas esposas, não só de pensamento, irmãos. Amem suas esposas por obras, mas também por palavras. Você pode ser um homem muito bom para a sua esposa, mas se você não disser para ela em palavras que a ama, o intelecto, as emoções de uma mulher não conseguirão perceber esse seu amor de uma maneira plena, porque as mulheres são seres muito mais emocionais que nós, e elas precisam ouvir isso de você, não só seus pensamentos, não só suas ações, mas também que você as diga que as ama. A humanidade, para tentar corrigir esses dois males, machismo e feminismo, ela tem trazido dois males ainda maiores para a humanidade. A masculinização das mulheres e a efeminização dos homens, quebrando assim o padrão divino contido nas Escrituras sagradas. O mundo denomina esse pensar preconceituoso, homofóbico. O mundo tem coagido a igreja cristã, irmãos,
a não falar mais dos princípios contidos nas Escrituras. Mas esse mundo, ele está caído em pecado, e ele desconhece que as afirmações cristãs, elas não brotam de um coração preconceituoso, elas não brotam de um coração homofóbico, elas brotam de um coração que tem o pensar de Cristo, e que o amor de Deus está em nós. Pois como nós poderíamos, irmãos, ver parentes, amigos e irmãos que estão presos a essas práticas, caminhando para uma eternidade sem Deus, e nós não adverti-los sobre isto? Estaríamos pecando. Sobre o modelo de masculinidade bíblico, irmãos, diz o pastor Paulo Júnior para os homens: sejam homens. O mundo viveu, há poucos anos atrás, uma grande migração muçulmana para a Europa. Uma jornalista dinamarquesa de nome Iben Tranholm, ela fez uma matéria, você pode encontrar isso na internet, no YouTube, na qual ela expressa toda a sua indignação, porque os migrantes muçulmanos agrediam as mulheres europeias com palavras, com agressões físicas e, em muitos casos, de violência sexual. E um fato ela constatou, que os homens europeus da atualidade não têm mais a masculinidade necessária para defendê-las dos migrantes muçulmanos. A igreja cristã, ela tem que entender que a varonilidade cristã lhe atribui algumas características: coragem. A salvação em Jesus Cristo não impõe sobre as nossas vidas a covardia. O homem cristão, ele tem que ter coragem para defender sua esposa e suas famílias. A varonilidade cristã, irmãos, ela lhe confere força, disposição para trabalhar, para sair e trazer e prover o sustento das suas famílias. Um homem cristão, ele não pode ser preguiçoso, amados. Um homem cristão, ele não pode ser entregue à indolência. Mulheres, jovens, observem se o homem com que você entende se casar, ou pretende se casar, ele é alguém que gosta de estudar, que tem objetivos na vida, que é trabalhador, porque de outra sorte, você passará incontáveis necessidades e constrangimentos em seu casamento futuro. A varonilidade cristã, irmãos, ela confere ao homem liderança no seio de sua casa, e essa liderança passa por uma postura firme. Mas não somente isso, você, homem cristão, você tem que ser exemplo no seu lar, exemplo de servo de Cristo. Nossa sociedade, irmãos, e pouco a pouco, pasmem, as nossas igrejas estão se acostumando a uma crença relativista e andrógena, imiscuída, misturada, de que as manifestações culturais de masculinidade e feminilidade são infinitamente flexíveis, e elas não são flexíveis segundo as ordenanças de Deus. A tarefa do marido e pai cristão é, por meio de sua própria maneira de viver, e ao ensinar bem sua família, evitar o obscurecimento dessas ideias, desses conceitos, ou dessas distinções entre os sexos. Ou seja, a família é formada por um homem
e por uma mulher, e os filhos que virão. O que passar disso não é ensinamento de Cristo, irmãos. A masculinidade cristã, ela é piedosa, ela é protetora, ela é acolhedora, ela é amiga, ela é provedora. E, sobretudo, doa-se inteiramente à mulher amada. E esse doar-se inteiro, vai provocar nessa mulher amada o reconhecimento da sua cristandade. Ela verá Cristo em você ou através de você. Vale lembrar, nos dizeres do pastor Malafaia, que quando um homem ama uma mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher, ela tem a capacidade de equiparar-se a um aparelho transformador de voltagem. Você, homem, doa 110 e ela lhe devolve 220. Deus criou a mulher com a capacidade de resiliência, irmãos, que homem nenhum tem. Deus criou a mulher com a capacidade de suportar dificuldades que nós não temos. Ela te devolverá amor e carinho em dobro, se comparado ao que você faz por ela. Aos homens que duvidam disto, é só você pensar comigo. Veja bem, ela já te ama em meio a todas as tuas grosserias, brutalidades e falta de sensibilidade. Imagine se você a tratar como Cristo deseja que você a trate. A tua casa será um céu. Sobre o estabelecimento de parâmetros, sobre o estabelecimento do padrão comportamental do casal cristão, somente o ensino bíblico é normativo. Nada mais estabelece normas. Somente a Bíblia estabelecerá as regras, porque ela é a palavra de Deus. A perspectiva masculina não é normativa para o casamento e para a família, e por isso não pode nem deve ser tirânica. E a perspectiva feminina, da mesma forma. Nem o tradicionalismo, nem o modernismo tem autoridade, senão apenas os mandamentos de Deus. Encerrando este ponto da mensagem, irmãos, uma pequena reflexão sobre o perfil do homem cristão. Seria o homem cristão misógino? Um ser que não gosta das mulheres, não ama sua esposa, tem ódio por ela? Se o movimento feminista está correto e o homem é um machista opressor, por que esse opressor cristão, na história da humanidade, ele sempre protegeu as mulheres, excluindo-as de ir à guerra? A família cristã, ela necessita de um pai cristão. Um pai conforme o conceito ou os ideais de Cristo. Para aprender a ser um pai cristão, é necessário primeiro ter sido um bom filho, ser um bom marido para a sua esposa, ter tido o exemplo de um pai e de uma mãe piedosos, e ainda que isto não tenha ocorrido na sua vida, você tem as sagradas escrituras para se orientar por ela. O Salmo 128, dos versículos de 1 a 6, ele nos dá uma ideia do que acontecerá na vida de um homem que vive conforme ou dentro dos preceitos divinos. Diz assim as escrituras: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher no interior de tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. Jerusalém aqui é a tua casa, a tua família, em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre o teu lar. É felicidade completa, irmãos. Pensando sobre as famílias e as influências que o mundo tem sobre as nossas famílias, nada mais belo do que uma mulher grávida. Eu lembro quando minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, ela tinha um determinado vestido que as mulheres grávidas compram, que eu a achava linda dentro daquela vestimenta. Nada mais belo que uma mulher grávida. Nos nossos dias, irmãos, a maternidade ela tem sido negligenciada como uma forma de beleza, porque não prestamos atenção aos preceitos bíblicos, desprezamos muitas vezes, ou em algumas ocasiões, esta bênção de modo arrogante. Há homens que fazem piadas ou menosprezam as mulheres que receberam, que têm essa capacidade divina de perpetuar a espécie. O resultado disso é que muitas mulheres abominam a gravidez e, sobretudo, a amamentação. A justificativa é que ela arruína a aparência, o físico, a estética. Quando uma mulher engravida, somente homens tolos as criticam. Somente homens que ainda não entenderam o padrão divino podem tecer comentários deselegantes. Indivíduos mais sérios, mais apegados à palavra, irão expressar sua preocupação com a mulher amada. Ele terá cuidado e terá afeto para com ela. Há um mundo de diferença entre os homens que insistem que as mulheres devem continuar belas, manter o físico adequado, e os homens que honram as suas mulheres. Estes últimos entenderam plenamente a mensagem de Cristo. Uma outra necessidade da família cristã, igreja, é que quando nós temos problemas, precisamos reconhecer que os temos. Uma das maiores dificuldades nas igrejas é tentar ajudar a solucionar problemas de quem está convencido de que não os tem. Muitos pais nos nossos dias são apenas pais biológicos, mas não desempenham o papel, a função de pai. Eles querem ser, às vezes, amigos dos filhos. Amigo é alguém que está no mesmo patamar do filho. Mas isso é um erro. Isso ocasionará a perda da autoridade, porque o pai existe para impor disciplina, limites sobre os filhos. E no futuro eles perderão os filhos, porque não colocaram, não exerceram a autoridade. Pais cristãos, irmãos, impõem limites aos seus filhos. Uma das maiores dificuldades das instituições de ensino nos nossos dias, e a igreja é uma dessas instituições, não só a escola, a família é a primeira dessas instituições, é no lar que seu filho aprende as primeiras coisas da vida. Uma das maiores dificuldades é que os pais atuais, eles não exercem a função de pai, eles se tornaram advogados dos seus filhos, eles protegem os seus filhos e os defendem em toda e qualquer situação, estando corretos ou errados. E esses advogados de filhos criam péssimos seres humanos para deixar para a sociedade.
Biblicamente, um homem deve saber quando tem um problema e precisa aprender dos padrões e da graça de Deus. Seus filhos são rotineiramente desobedientes. Provérbios 19, 18, irmãos, diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Você percebe que há duas questões centrais nesse versículo. É que se você não castigar o seu filho diante de um erro dele, você está, com esta atitude, demonstrando que não o ama, porque o pai que ama, castiga. A segunda palavra-chave desse versículo é cedo o disciplina. É a palavra cedo. Demorar a obedecer é desobedecer. Recusar-se a disciplinar logo a primeira ofensa é o mesmo que ensinar a desobediência. E muitos pais têm sido omissos no seu papel. Seus filhos reviram os olhos, ou a boca, ou lhe dão as costas, ou lhe respondem, quando você os tenta instruí-los. Seus filhos são mimados. Você, como pai, sempre disse sim para ele, e seu filho não conhece a palavra não. Seus filhos são preguiçosos. Você não tem, desde a mais tenra idade, atribuído a eles responsabilidades, como forrar a cama ao levantar, às vezes passar uma vassoura na casa, lavar uns pratos, pôr o lixo fora. Você precisa atribuir responsabilidades a seu filho. Seus filhos lhe envergonham em público. Você passa constrangimento por causa dos seus filhos. Você se encontra pedindo desculpa a terceiros por comportamentos inadequados dos seus filhos. Provérbios 22, 6, a palavra nos diz, irmãos: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Aquele pai cristão que não disciplina o seu filho, ele não estará ensinando a seu filho a honrá-lo, como é a orientação bíblica. Você, como pai, precisa exercer a disciplina, mas você tem que entender que a disciplina, a vara que a Bíblia diz para você não reter, não é espancamento. Há diversos níveis de repreensão. Há crianças, há filhos, irmãos, que basta apenas um olhar do pai. Há dois aspectos nessa atitude. Quando uma criança, pelo olhar do pai, compreende que ela está sendo repreendida, a gente entende que essa criança aprendeu a ser obediente. Quando uma criança, um filho, pelo olhar do pai, entende que está sendo repreendido, é sinal que esse pai exerceu a sua função de disciplinador. Há filhos que o olhar não baixa, irmãos, não é suficiente. O olhar tem que vir atrelado a um gesto. Há filhos que um olhar, um gesto não é suficiente. E você tem que verbalizar um comando para esse filho. Há filhos que precisam de um comando com um tom de voz áspero. Há filhos que é necessário que você retire dele aquilo que ele tem como importante. Para alguns filhos, a liberdade de sair de casa, de brincar, é algo muito importante. Para outros é a internet, é o celular. Há filhos que o pai precisa sentar com ele de maneira rotineira e fazer um aconselhamento. Você, pai,
muitas vezes, informalmente, você tem que fazer um trabalho psicológico com seu filho, para que ele entre dentro dos ditames da Bíblia. E há o último estágio, irmãos, da repreensão. Há crianças que você tem que recorrer a uma palmada. O que deve ser diferente em uma família cristã, igreja? A principal diferença entre um casamento cristão e um casamento não cristão é a presença de Cristo. Essa é a principal diferença entre um lar onde reina a paz e um lar aonde Cristo ainda não chegou. Quando duas pessoas estão unidas em Cristo, o seu objetivo é crescer na semelhança deste Cristo. É nele que eu me espelho ao longo do meu casamento. E esse crescimento, ele se dá, irmãos, durante os anos de convivência. Os descrentes, aqueles que não conhecem a Cristo, eles podem ter muitos objetivos para o seu casamento, mas a semelhança com Cristo não é um desses objetivos. Isso não quer dizer que todos os casais cristãos, todos os homens e mulheres cristãos, quando se juntam em casamento, eles imediatamente começam a trabalhar em direção a esse objetivo. A história de cada um é a história de cada um. Há casais que evoluem, que amadurecem mais rapidamente. Há casais que amadurecem mais lentamente. Mas todos devem e precisam amadurecer. Muitos casais cristãos nem sequer percebem que esse é o principal objetivo em seus relacionamentos. Mas o Espírito Santo presente neles trabalha em suas vidas, amadurecendo cada um para que a meta de semelhança com Cristo seja alcançada e torne-se cada vez mais clara em suas vidas. Quando ambos os parceiros têm como objetivo principal tornar-se mais e mais como Cristo, um casamento cristão forte e vibrante começa a tomar forma no seio do seu lar. Gerarão filhos abençoados, pois estes cresceram em um lar abençoado, um lar com a presença de Cristo. Um lar cristão, irmãos, ele tem leitura da palavra. Um lar cristão tem oração. Um lar cristão tem louvor a Deus na vida de cada componente da família. Um lar cristão, ele tem convivência de amor. A sua casa, meu irmão, é o seu esconderijo de paz. Você tem problemas no trabalho, você tem problemas na escola, na faculdade, mas você tem na sua mente que quando você largar do seu trabalho, você vai para o seu oásis de paz, o seu lar. O seu lar é um pedaço do céu aqui na terra. Se o seu lar ainda não é um pedaço do céu aqui na terra, irmãos, você tem que entender que os princípios cristãos têm que fazer parte da sua vida, de tal forma que você possa sentir com inteireza de coração a frase que Jesus Cristo dizia quando chegou aqui na terra: é chegado o reino dos céus. Ora, o reino dos céus se faz presente no meu lar através de Cristo, porque eu sigo as suas orientações, porque o Espírito Santo dele habita em mim. Finalizando, irmãos, eu queria encerrar com uma pergunta. A sua casa segue esse padrão divino? A sua casa é um pedacinho do céu? Amém, igreja? Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra ao nosso coração, no mês da família. Graças a Deus pelo que ouvimos. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Israel, sua família. Eu queria, nesse momento, convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos,
e nós orarmos agradecendo a Deus por essa palavra e por esse culto. Pai, a nossa gratidão pelo Teu amor e a Tua bondade revelada a nós. A nossa gratidão, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. A nossa gratidão pela Tua palavra, por esses momentos na Tua presença. A nossa gratidão pela família, que é um projeto Teu, a primeira instituição que o Senhor estabeleceu desde o Éden. Faça com que o nosso lar, Senhor, seja o lugar da operação da Tua graça, do Teu amor. Deus querido, visita os nossos lares. Nessa época de quarentena, de pandemia, que o Senhor faça aumentar mais e mais a Tua graça abundante sobre nós, o Teu amor. Os relacionamentos da família sejam intensificados em uma vida que Te glorifique, sendo Cristo o padrão dos relacionamentos, a Tua palavra, a regra, Senhor, para a nossa família. Que o Senhor visite os nossos lares, nos levando a viver uma vida santa, se cumprindo os papéis estabelecidos pelo Senhor através da Tua palavra. Ó Pai, nós Te agradecemos por esse culto, por essa noite. Abençoa essa semana que hoje começa. Que tudo que venhamos fazer seja para a glória do Teu nome. Te pedimos isso como quem carece do Teu auxílio, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja e da igreja do Senhor na face da terra. E todos dizem amém e amém. Meus irmãos, encerrado o nosso culto, nós queremos trazer alguns avisos aos irmãos. E o primeiro deles eu gostaria de parabenizar os nossos aniversariantes, né? Todos os que estão aniversariando essa semana. Eu queria dar os parabéns, né, a todos os irmãos. A partir do dia 24, eu quero dar os parabéns à nossa irmã Aldinete Lima, que está aniversariando hoje. Dia 25, a nossa irmã Maria José de Oliveira. Né? Dia 26, Paulo Teixeira, ok? Que é lá de Caiçara. Eu acredito que é o tesoureiro de lá. Dia 27, a nossa irmã Érica Rafaele, parabéns. Dia 28, Joseane Maria. Dia 28 também, a nossa irmã Maena Uédia, né? Parabéns, Maena. Dia 28 também nós temos a nossa irmã Jaciara Alexandrina. E fechando, dia 29, nós temos dois irmãos. O nosso irmão, o presbítero Camerino Augusto, parabéns, presbítero. E também o nosso irmão Lázaro Brenan, que Deus abençoe o nosso irmão Lázaro Brenan e todos que estarão aniversariando essa semana, que as bênçãos do Senhor estejam repousando sobre vocês e o Senhor dê a vocês longos anos de vida. Amém? Eu queria aproveitar também esse momento para falar sobre a questão das reuniões nossas. Nós estamos vendo que está se prolongando essa quarentena. Eu quero reforçar a terça-feira, culto da família, culto doméstico. Reúna a sua família, ore, louve, cante, cultue ao Senhor. Eu quero lembrar a vocês que haverá um devocional nessa terça-feira lá, para vocês usarem para o momento do devocional com a família, tá certo? Eu quero lembrar também a quinta-feira, doutrina. Nós estamos fazendo uma exposição dos Salmos do Lar. Começamos quinta-feira com o pastor Charles, né? E agora, no próximo quinta-feira, nós teremos o pastor Belmundo. Ele vai participar conosco do nosso culto de doutrina e oração e vai trazer a exposição do Salmo 78, se eu não estou esquecido. E assim sucessivamente. No domingo pela manhã, o nosso estudo bíblico. Não deixe de participar, temas diversos. Estamos trabalhando e também fazendo o sorteio dos livros e as enquetes. Participe. Eu acredito que esses são os avisos. Eu quero só trazer à memória ao conselho
eclesiástico da igreja. Como se demora essa quarentena, irmãos, nós iremos começar a fazer as nossas reuniões com patrimônio e também com o conselho eclesiástico da igreja através de uma sala virtual. E sendo assim, segunda-feira, agora dia 25, às 7h30, nós teremos a nossa reunião do conselho eclesiástico. Todos os oficiais da igreja estão convidados a participar. O link já está lá no WhatsApp dos oficiais. E teremos também, assim estamos nos organizando, para nas quartas-feiras também a reunião do departamento de homens serem realizadas a partir dessa sala virtual. E todos os homens estarem juntos, unidos, né, alimentando, nutrindo a comunhão, né, da igreja, do corpo de Cristo. Por isso, não deixe de participar. Você é o nosso convidado, você, homem da igreja, a participar dessa sala virtual, para juntos termos um momento de comunhão e ensinamento da palavra. Deus abençoe os irmãos, dê uma semana abençoadora a cada um de vocês, a todas as famílias da igreja. Se cuide, tenha cuidado com esse momento que a gente está passando de pandemia. Evite estar saindo muito de casa, que você possa ter os cuidados necessários para com você e sua família. Um abraço fraterno, uma boa noite e a paz do Senhor. Resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo levantar sozinho. Que Deus envolve seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Se levantar sozinho, que Deus me dê seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me dê seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, Deus me guarde em sua mão. Envolve seu amor e a paz, está no coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão.
salva